Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana Travassos, e eu participo do grupo de computação. Ei, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana e eu participo do grupo de computação competitiva do Cefet-MG. Hoje eu vim aqui dar uma videoaula sobre o problema do CSS de número 1715, que se chama consulta de soma prefixada. E é isso, esse aqui é o link do problema. Eu vou mostrar agora os tópicos que eu vou abordar aqui na videoaula. A primeira coisa, eu vou ler o problema lá no CSS, que chama consulta de soma prefixada. Depois eu vou mostrar meu modelo de solução, que foi mais ou menos o que eu pensei ali para poder implementar esse programa. E depois eu vou mostrar o algoritmo, né, como que eu implementei. E depois eu vou mostrar submetendo lá na plataforma para ver se deu tudo certinho, mostrar para vocês e passar o link para vocês poderem entrar também. Prefix Sum Queries. É em inglês, né? No CSS aí eu traduzi para poder apresentar aqui. Então, o enunciado é: dado um array contendo n inteiros, sua tarefa é processar Q consultas de dois tipos. Tipo 1, atualizar o valor na posição K para U. Tipo 2, determinar o máximo prefixo no intervalo AB. Prefixos vazios com a soma igual a zero são permitidos. Então, a entrada é: primeira linha contém dois inteiros, n e q, e a segunda linha contém os n valores do array. As próximas q linhas descrevem consultas de dois tipos: 1ku ou 2ab. No caso seria tipo, consulta do tipo 1, e aí falaria, né, a posição q e falaria o valor que é para atualizar nessa posição q. Ou então do tipo 2, e aí vai ser para a gente poder determinar o máximo prefixo no intervalo desse valor até esse. E aí a saída vai ser, para cada consulta do tipo 2, imprimir o valor do maior prefixo no intervalo solicitado. Então aqui a gente tem as restrições. nq tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2 vezes 10 elevado a 5. E x de i e u tem que ser maior ou igual a menos 10 elevado a 9 e menor ou igual a 10 elevado a 9. Então, pode ser muitos valores, né? E o k ele tem que ser menor que n, menor ou igual a n, e tem que ser maior ou igual a 1. O a tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a b, e o b tem que ser maior ou igual a e menor ou igual a n. E aí aqui estamos os exemplos de entrada. 8, 4 aqui seriam os dois primeiros, né? Aqui, ó, a primeira linha contém dois inteiros, n e q. Então, a gente vai saber que o array vai conter n inteiros e que eu vou ter que processar tantas consultas, né? Aí, o que vai ser a quantidade de consultas. Então, 8 e 4. E aqui embaixo, a segunda linha vai ter os n valores do array. Então, aqui, como a gente sabe que são 8 valores para esse array, né? Aqui embaixo segue os valores, né? Os 8 valores. E as próximas Q linhas são as consultas, né? A quantidade de consultas era 4, então aqui a gente tem o valor de Q aqui, era 4. Então a gente vai ter 4 linhas, né? Então a primeira consulta do tipo 2, que seria do intervalo de 2 a 6, a segunda do tipo 1, 2, 2. E aí o exemplo de saída é 5, 2 e 0. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre o modelo de solução, que foi basicamente o que eu pensei para poder resolver esse problema. E a primeira coisa que eu percebi foi o tamanho aqui, né? As restrições, o tamanho que pode ser as variáveis, e são tamanhos bem grandes. Então, o n aqui, que é a quantidade de elementos, né, que vai ter no vetor, pode chegar a 2 vezes 10 elevado a 5, e aí 200 mil, 200 mil, né? Então, é um valor bem grande de casos que pode ter esse vetor. E também aqui o número de consultas, né? A quantidade de operações que a gente vai ter que fazer é muito grande, né? Então, a gente tem que pensar em uma forma de otimizar para não ter um tempo grande, né? Essa execução. Aí, aqui eu coloquei as duas coisas que a gente vai precisar de fazer nesse problema, que é, primeiro, atualizar o valor de uma posição do array, que seria o tipo de consulta 1, e descobrir o máximo prefixo dentro do intervalo AB, que é o tipo de pesquisa, não, de consulta 2. E aí, aqui eu escrevi exatamente isso. Não dá para ser uma solução simples, né? A gente precisa de fazer umas operações rápidas. Então, eu usei árvore de segmento, que
segment tree, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu pensei passo a passo. Bom, gente, aqui eu coloquei a ideia central, né, que eu acho que foi o mais importante de pensar depois de decidir usar segment tree, né, que é um algoritmo um pouco mais complexo. Eu acho que importante era pensar que cada nó da árvore não pode armazenar só um valor, tem que armazenar 2 valores, porque a gente tem que guardar tanto a soma total dos valores do intervalo, quanto o máximo prefixo do intervalo. Então, eu coloquei aqui, né, as variáveis sum e pref para representar isso, e a sum ia ser a soma total dos valores, e pref ia ser o máximo prefixo do intervalo, que ia representar aí o maior valor que pode ser obtido começando no início do intervalo e parando em algum ponto entre A e B, né? Do início ao fim. Daí, quando a gente combina dois intervalos, o esquerdo e o direito, a gente faz desse jeito aí. Que a soma total sempre vai ser a soma do intervalo esquerdo. Então, tipo, left aqui seria esquerdo, né? Esquerdo ponto sum, então a soma do lado esquerdo, mais a soma do lado direito. E é basicamente isso, bem, bem direto. E aí, o máximo prefixo a gente calcula de outro jeito. Ia ser, ou ele vai ser o máximo prefixo do intervalo esquerdo, ou então vai ser o prefixo que pega todo o intervalo esquerdo e aí continua com uma parte do intervalo direito. E aí ia dar essa fórmula aqui. E assim a gente consegue montar o resultado de qualquer subintervalo consultado. Aqui eu coloquei a estratégia final, né, do algoritmo, como que eu vou fazer realmente. Primeiro eu vou ler NQ e o array inicial, né, que vai ser de N elementos. E aí depois eu vou construir a árvore de segmentos e para cada operação 1, né, que é o tipo 1 de consulta, eu vou atualizar o valor e recalcular os nós até a raiz. E para a operação 2, que é consultar o máximo prefixo entre o intervalo AB, eu vou consultar a árvore e obter o nó que vai dar a resposta. E aí, depois disso, eu vou responder com o campo pref do nó resultante. Então, eu vou responder com o máximo prefixo do nó que resultar aí depois de calcular essas duas operações. Então, todas as operações vão ser O log n, que vai atender o limite, porque a árvore de segmentos é bem mais rápida do que uma implementação tradicional, né, que seria aí passando por todos os valores e calculando os prefixos manualmente. Então, vai ser bem melhor assim. Agora eu vou explicar aqui o algoritmo, né, como que eu implementei. E a primeira coisa que eu incluí foi a biblioteca Bits, né, Bits stdc++, que é uma biblioteca muito usada na programação competitiva, porque ela já inclui várias outras bibliotecas, só nessa declaração, né. E eu coloquei using namespace std para não ter que ficar colocando std antes da função da biblioteca padrão, das funções, né, tipo cout, sem, etc. E aí eu criei a struct node, que vai ser cada nó, né, da segment tree, e cada um vai ter a variável sum e pref, né, que vai ser a soma dos elementos do array, e pref vai ser o máximo prefixo dentro do intervalo. E aí aqui eu criei uma const max com o valor de 200.000 e criei esse array aqui, seg, que vai ter 4 vezes o tamanho máximo. Esse maxn aqui representa o tamanho máximo que pode ter o array, né? Estava escrito lá nas restrições do problema, desculpa. E aí aqui eu criei esse array que vai ter 4 vezes o tamanho máximo que o array original pode ter. E isso já é padrão na árvore de segmentos, então eu criei desse jeito. Aí logo embaixo aqui tem o array original, né? Que vai ser maxn mais 1, para poder ter um espaço de garantia, né? Para não dar erro. Aí aqui eu criei a função makeNode, que ela recebe como parâmetro a variável val, e ela basicamente cria um nó, né, make node, a tradução literal, e ela vai montar um nó que vai corresponder ao intervalo unitário. Então vai ser como se fosse uma folha da árvore, né? E se o valor do elemento for x, então tipo, se esse val passado aqui for x, a soma vai ser simplesmente x, e o prefixo máximo vai ser de 0 a x, né? Por causa que valores que são nulos, né? Valores 0
são permitidos também, né, no programa. Agora a gente entra na função combine, né, node combine, que ela vai ser responsável para unir dois nós, né, então ela recebe o nó da esquerda e o nó da direita, e aí ela vai unir ali os valores para formar o nó acima, né, o nó pai desses dois. E aí a soma do nó pai vai ser a soma total dos intervalos, que é igual eu tinha explicado antes, né, quando eu estava explicando o modelo de solução. Então, res.sum vai ser a soma da esquerda com a soma da direita. E aqui o prefixo vai ser ou só o máximo prefixo da esquerda, ou o máximo prefixo da esquerda chegando a uma parte da direita, do nó da direita, né? E aí aqui vem a função build, que é basicamente construir, né? Construção, e a gente vai criar aqui a árvore. Então, dentro dessa função aqui, se a gente está em uma folha, que seria L igual a R, a gente já cria um nó aqui com esse make node, né, que vai chamar a função que eu tinha explicado anteriormente, e aí ela já vai criar um nó na árvore, e caso contrário, né, a gente vai dividir o intervalo no meio e a gente vai construir recursivamente dois filhos combinando os resultados para preencher o nó atual. Agora tem essa função update, que é, como o nome diz, atualizar, e ela vai funcionar para aquela consulta de tipo 1 que eu expliquei no modelo de solução, que é basicamente quando a gente quer alterar o valor de uma posição, né? Atualizar esse valor dessa posição, e a gente vai passar a posição e o valor de parâmetro, né? E aí, quando a gente quer atualizar, a gente desce na árvore até encontrar o nó onde está essa posição. E quando a gente chega, a gente vai substituir esse nó usando aí a função makeNode. E aí, depois disso, conforme a gente vai continuando aqui a recursão, a gente vai voltando, né, na recursão, na verdade, a gente usa essa função combine, que vai recalcular todos os nós do caminho até a raiz. E é desse jeito aí que a árvore consegue manter as informações consistentes. Então, a gente vai sempre entrar nesse if aqui, quando entra nessa função. E em seguida, a gente combina dois nós para poder criar a parte correta, a posição correta e atualizar direitinho. Aí aqui embaixo a gente tem essa outra função que chama query, e ela vai corresponder às consultas. Então, vão ter 3 cenários que pode acontecer aí nessa função, que é o intervalo atual, que ele pode estar completamente fora da área de consulta. Então, a gente vai retornar até um nó que é neutro, que tem tudo zero, né, marcando zero, que são as duas, o sum e o pref seriam os dois zeros. E o outro caso pode ser que o intervalo atual já esteja completamente dentro da consulta, então a gente vai retornar a esse nó, tipo, a gente só vai retornar o valor do nó, dos dois valores, né, que seria sum e pref, e caso contrário, a gente pode dividir em esquerda e direita, e aí a gente vai consultar dos dois lados e combinar os resultados, que é aquela questão lá de criar um nó pai, que eu tinha mostrado antes também. E aí, no final, o nó que a gente vai retornar vai conter o valor máximo do prefixo no intervalo que a pessoa incluir aí no programa. Aí aqui eu incluí a main, e eu incluí as duas linhas aqui, que elas ajudam na otimização do código também. Então, quando a gente quer fazer um código com tempo de execução mais curto, a gente pode incluir, é sempre bom incluir. E aqui eu criei as variáveis n e q, que são int, né? E eu li as duas, porque n vai ser o número de elementos do array e q vai ser o número de consultas. E aí logo embaixo aqui eu criei esse for, que ele vai ler todos os elementos do array, né? Ele vai até n, que é a quantidade de elementos, e vai ler todos os elementos. E logo depois eu criei esse build 1n, que vai construir a árvore de segmentos toda a partir desses valores, né? 1n. E aí, depois disso, a gente vai entrar nesse laço aqui, que vai processar
as Q operações, né? As Q consultas que a gente quer fazer. Aí dentro do laço, a gente vai ver qual é o tipo de operação, né? Se vai ser do tipo 1 ou se vai ser do tipo 2. Então aqui é o tipo 1 e o else seria do tipo 2. E aí, se for do tipo 1, a gente vai receber as variáveis Q e U, né? A gente vai colocar aqui para ler as variáveis Q e U, igual tá pedindo lá no problema. E a gente vai entrar na função update de atualizar, né? E a gente vai passar esses parâmetros. E caso contrário, caso seja do tipo 2, a gente vai criar as variáveis A e B, e a gente vai ler A e B, que vai ser o intervalo, e a gente vai usar a função query, né, que é a função para esse tipo de consulta. E aí a gente vai procurar nessa função query aqui, ela vai procurar o maior prefixo dentre os valores de A até B, né, no intervalo de A até B. E aí aqui a gente vai imprimir a resposta. Quando é o caso 1, a gente não imprime, né, igual está escrito lá no início. A saída é somente para o tipo de consulta 2. E aí, por isso que só tem um celt nesse else aqui. E é isso, aí aqui embaixo a gente coloca return 0 para acabar o programa. E esse foi o algoritmo. Aí aqui tem o link do programa, para quem quiser, do CSS, para quem quiser acessar e testar, fazer a sua solução aí e implementar de outro jeito, né, testar lá. E agora eu vou enviar ele lá para poder mostrar que vai dar certo. E, gente, aqui tá o código, né, IDE, é o código completo que tá lá nos slides. E agora eu vou enviar ele lá no CSS para mostrar que vai dar certo. Submit. Olha só, gente, todos os testes foram aceitos, deu tudo certinho. E aqui tá o código completo de novo. Aqui tá mostrando os testes, né, que foram feitos, o input e que o output estava certinho. Entrada e saída estavam certinhos. E é isso. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado da videoaula. Muito obrigada pela atenção, por assistirem até aqui. E eu peço, por favor, para vocês seguirem a gente aqui no YouTube, curtirem o vídeo e seguirem a gente no Instagram também, porque ajuda muito o projeto. E é isso, gente. Abraço!